Depois de situação foi detectada pela fiscalização ao se deparar com o resultado de investimentos. Apurou-se que o Instituto não logrou êxito no cumprimento da meta atuarial, que é o IPCA desse período, seria o IPCA de 2021, mais 5,46, equivalente a 16,05 de aumento nos investimentos. Uma vez que a rentabilidade negativa de sua carteira de investimentos no exercício de 2021 foi de menos 3,75, com rentabilidade real de menos 12,55, considerando que o IPCA foi de 10,06 para o período, o que se mostra inaceitável. Conclusão do Tribunal de Contas. Ante o exposto, e nos termos que dispõe a Constituição Federal de 88, o artigo 73, parágrafo 4, único no artigo, a Lei Complementar Estadual número 979/2005 e a Resolução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo número 02/021 julga irregular o presente balanço geral do Instituto de Previdência Social dos servidores públicos do município de Betioga, relativo ao exercício de 2021. Conjunto, porque eles que trabalham com isso no dia a dia e eles têm um entendimento melhor que a gente. Tá bom? Então, nada mais justo eles virem aqui e explicarem a real situação que está acontecendo e que nós podemos nos envolver, né, para poder ajudar a amenizar ou sanar esse déficit. A encontrar uma solução. Tudo feito com transparência e participação. É importante que haja mais envolvimento dos servidores nas questões relacionadas ao regime de previdência municipal. As reuniões dos conselhos do Comitê de Investimentos, por exemplo, poderiam ser realizadas em horário mais flexível, que permita a participação dos servidores, podendo utilizar o plenário da Câmara Municipal, por exemplo, com a possibilidade, inclusive, de gravação dessas reuniões, para que fiquem disponíveis no portal do Instituto, para quem quiser assistir. Isso aqui a gente está falando, são das reuniões dos conselhos. As reuniões são abertas, são feitas lá no Bertbreve, é feita uma ata, é publicada no jornal e tal, só que é o seguinte, 10 horas da manhã, como eu falei para o César, né, impede de muita gente participar, né, até porque a maioria que está, a grande maioria está trabalhando nesse horário. E outra, o espaço é inadequado. Lá, se você, o espaço é pequeno, se você colocar lá 10 cadeiras a mais, tem gente que vai ter que ficar do lado de fora. Então, até para ter uma das coisas que o Tribunal de Contas bate em cima, falando sobre transparência, né, é que se faça, a gente, sabe, procura uma medida melhor, né, para que a gente faça essas reuniões e todo mundo compareça. As reuniões do Conselho Administrativo, você pode levar isso para o Conselho Fiscal e do próprio Comitê, né, porque aqui, até então, eu acredito que nas reuniões dos conselhos, né, todo mundo aqui, de uma maneira ou outra, consegue ir, né? Quem tem mais, no caso da gente aqui do sindicato, e quem trabalha de tudo, então, sempre tem alguém que consegue ir. Complementar 168/2022 e Lei Complementar 169/2022, que foram as últimas reformas administrativas que tiveram no final do ano passado. Instituiu o regime de previdência complementar. Lei Complementar 170/2022 e reorganizou o quadro de cargos e movimentos efetivos da Prefeitura. Lei Complementar 175/2022. Em todas essas ações, que interferem na vida do servidor, transcorreram com pouquíssima ou nenhuma participação da maioria dos interessados, que somos nós, os funcionários do quadro permanente. Eu sei que isso aí o Bertbreve também não teve contato com isso, tá? Isso aí, quem carrega essa mácula aí é a administração, que quando chegou com a lei, já chegou com a lei pronta, né, depois de 2, 3 anos aí, e deu no que deu. Um dos reflexos desse problema de déficit atuarial, a gente tem por falta de concurso público. Tá? Falta de concurso público nas outras gestões, nessa gestão, e hoje está aí o resultado, né? Com a tendência do déficit só aumentar. Foi feita a reforma administrativa aí, só que, pelo que a gente tem estudado, pelo que a gente tem analisado, não vai ser o suficiente, tá, para a diminuição do déficit. Obrigado, Jorge, pela oportunidade de esclarecer aqui muitas coisas. Deixar bem claro, primeiro,
que nós estamos entrando com um recurso, tá? Que nós não concordamos com essa sentença do tribunal, até porque tem alguns elementos aí que, a grosso modo, vamos dizer assim, eles estão julgando 2021. Em 2021, a parte atuarial da coisa, o BERTPREV recebeu um estudo atuarial, o conselho do BERTPREV aprovou o estudo, levou para a prefeitura aprovou, levou para a Câmara aprovou e virou lei, e a prefeitura pagou na sua totalidade isso daí. Então, a prefeitura vem pagando também na sua totalidade. No que se refere a 2021, não poderia ser feito nada, ter falado nada, porque nós estamos completamente de acordo. Tudo bem, 2021 foi um ano que no Brasil só teve apenas um RPPS que conseguiu bater meta atuarial. Um RPPS que conseguiu atingir os objetivos da Secretaria da Previdência. Veja bem, em 2021 nós estamos falando da pandemia, que foi um ano onde o Brasil e o mundo sofreu um impacto financeiro devastador. Então nós também, infelizmente, tivemos problemas e problemas sérios. Tanto é que, se a gente olhar para trás, os exercícios anteriores, a gente batia a meta e com folga, teve ano até que quase dobrou a meta, então era muito largo isso daí. Só que, infelizmente, não dá para entender, o pessoal lá é complicado, eles fizeram algumas coisas, algumas anotações que não condizem com a nossa realidade. Inclusive, eles citam até de títulos públicos. Nós não podemos comprar títulos públicos, que é o papel mais importante, né, das aplicações. Não podemos comprar abaixo da meta atuarial. Só que no começo de 2022, em janeiro de 2022, já as taxas dos títulos públicos já estavam acima da meta e nós já compramos muito. Quer dizer, foi tudo alocado da forma que deveria ser. Então, isso daí, é claro, não teria como. A gente vinha numa crescente, vinha numa carreira que estava muito bem, o nosso patrimônio estava muito bem, estava rendendo muito bem. Só que a pandemia foi muito ingrata com a gente, com os RPPS, com o Brasil e com o mundo. Isso é fato, não tem nem como a gente questionar nada. E o Jorge falou sobre as reuniões. Nossa, as reuniões do BERTPREV são todas abertas. A reunião do Conselho Administrativo são todas as terceiras, quinta-feiras de cada mês. Tá? As reuniões do Conselho Fiscal são a última sexta-feira dos meses. Tem algumas alternâncias, mas todos esses calendários são divulgados no início do ano no boletim oficial. E as reuniões do Comitê de Investimentos são todas as quartas-feiras. Então, a gente precisa, e estamos à disposição, da participação de todos. Tá? Haja visto nas eleições, a gente não tem membro suficiente. Hoje, por exemplo, vamos até, que foi conversado até com o Jorge, dos conselhos fiscais e administrativos, nós não temos suplentes em alguns dos casos. Né? Alguns dos casos não temos suplentes. Por exemplo, no Conselho Administrativo, a parte que compete aos aposentados, só teve uma candidata, que foi a Maria Guilherme. Só não tem suplente. Na parte do Conselho Fiscal, também só teve a dona Darcy e não teve suplente também. Então, o que a gente precisa, acima de tudo? Uma participação mais efetiva do pessoal. É chato falar que deve ter quase 30 pessoas. É muito pouco para um problema sério que nós estamos passando. Estamos passando um problema seríssimo. Tá? Não é catastrófico, como o tribunal diz. Tá? Não é catastrófico. O BERTPREV, ele tem uma administração
muito boa, ele tem as finanças muito boas. É claro, temos algumas coisas pontuais, temos problemas pontuais, temos sim, agravado com a pandemia aí. Mas, gente, eu fico bem à vontade para falar que hoje, segundo até o Alexandre vai vir aqui depois apresentar os números mais concretos, porque o Alexandre é o nosso contador. E aí a gente tem nos estudos, os cálculos atuariais todos, se parasse tudo hoje nós teríamos condições de sobreviver até 2027, não teria problema nenhum. 2027 não, quando que é, Alexandre? Na verdade, o recurso que nós temos hoje, em conta corrente, ele começa a ser usado em 2027, Tá. Em 2047 que ele começa a se esgotar. Tá. Isso... Segundo a última avaliação atual. Tá. Isso nós estamos falando que a gente, do nosso patrimônio líquido que a gente tem, tá? E que não sejam tomadas providências nenhuma e que a prefeitura não faça aportes, tudo que a prefeitura tem feito todos os aportes direitinho, bonitinho. Tá bom? Então, não é catastrófico assim. E outra coisa, eu acho que é importante deixar bem claro que se em 2055 tiver algum problema, a prefeitura se responsabiliza pelo nosso... Nós somos patrimônio da prefeitura. Tá? Então, a prefeitura vai assumir a gente, vai cuidar da gente. Isso não tem como ela fugir. É claro que a gente tem que evitar ao máximo que amanhã ou depois passe para o... Temos que evitar ao máximo, não. Eu acho, em minha opinião pessoal, não é viável para que nós vamos para o regime geral. Tá? Por isso também é interessante a todo mundo que nós permanecemos no regime próprio. Tá? Então, vai demandar, necessitamos de uma contribuição de todo mundo. Eu acho que vamos ter que dividir esse prejuízo aí. Eu acho que isso é uma coisa bem clara, que nós vamos formar uma comissão, tá, para estudar, para dar opiniões, sugestões, pegar números, trabalhar com números. Não adianta a gente falar aqui o que vai fazer, o que não vai fazer, sem a gente ter cálculos do que vai refletir isso aí. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aqui. Tá bom, quanto que reflete isso aí? Quanto que vai ser isso? Ah, isso vai ser tanto, vai ser mesmo. Outra coisa, milagre, esquece, nós não vamos fazer. Tá? Não temos milagre e não tem muita coisa a ser feita. É claro que vai ser um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Vamos pontuar várias atitudes, várias decisões que a gente vai precisar tomar. Isso sim, no bolo a gente vai conseguir, vamos lograr êxito. Tá? Mas eu falo, e como o Jorge falou, é o CPF que está ali, né? Nós não temos, o cenário que foi falado, que o tribunal mostrou, é catastrófico. Não é verdade, isso não é a nossa realidade. Tá? Nós temos números importantíssimos. Nós fomos, em 2021 até, nós fomos nível A no índice geral da Secretaria da Previdência. Atualmente, nós estamos nível B no índice do próprio Tribunal de Contas. Tá? Onde o Tribunal de Contas mesmo fala que todos os municípios do estado de São Paulo, exceto um, teve nota A, todos eles caíram muito, devido à pandemia, é claro, e veja bem, nós estamos muito bem na foto, tá? Isso eu fico bem à vontade para falar, e o Alexandre, peço a presença do Alexandre para apresentar os números até. O Alexandre é o nosso contador, e ele tem números reais para mostrar. A gente nada que vai falar aqui, são tudo números. Tá? Boa noite. Na verdade, eu não preparei um cronograma de números. Né? Na verdade, eu vim tentar responder perguntas, né, relativa a números, e tentar explicar o que seria uma avaliação atuarial. A avaliação atuarial nada mais é que uma foto de um determinado momento, o atuário vai lá e fechou 31 de dezembro. Qual era a situação do Vertprev em 31 de dezembro? O Vertprev tinha quanto de patrimônio?
No nosso caso, a gente tinha 700 milhões. Tá muito... Tinha 700 milhões. É vergonha. E aí ele pega as pessoas que estão aposentadas, faz uma estatística, ó, eles vão viver tantos anos, eu preciso de tantos recursos para sustentar essa massa. E ele pega ao mesmo tempo os que estão na ativa, faz a mesmo cálculo. Eu preciso de tantos recursos para aposentar e sustentar essa massa também. Somando-se tudo, ele chegou a um número, no caso aqui vai 1.100.000, e o Bertprev tinha 700. O que falta? Faltam 400. Esse déficit é uma foto daquele momento, não é que hoje o Instituto tem que ter os 1.100.000 que estaria apontado aqui. Ele tem que se preocupar em trazer recursos para cobrir esse déficit. Hoje, como é feito? O que aconteceu em 2021, que o César disse que a Prefeitura acompanhou. Apontou-se um déficit de 254 milhões. Esse déficit ele é parcelado em 35 anos. Na verdade, ele foi parcelado, aprovou-se em lei. A Prefeitura, além dos repasses que ela faz de contribuição, o servidor hoje paga 14%, a Prefeitura paga 24,01%, na verdade 21,61%, porque dentro desses 24,01% tem um percentual de custeio que é para o Bertprev pagar suas contas ordinárias. Ela paga por fora desses 24,01%, mais quase 16 milhões ao ano. E com essa crescente de déficit, hoje, nessa última avaliação, chegou a 26 milhões. Então, além dos repasses, ela teria que pagar por fora mais 26 milhões ao ano. Mas esse não seria muito foco, eu acho que o foco do auditor seria assim, o déficit vem numa crescente, vamos achar uma solução para tentar estancar ele, para que ele pare de crescer, porque o déficit ele é natural, só que ele não venha sempre crescendo, né? A gente tem que mostrar alternativas para ele, dizendo, ó, tal coisa aqui que a gente vai fazer, vai tentar segurar um pouco esse déficit. Porque a cobertura só vem através de recursos. De algum lugar tem que vir. Hoje está vindo somente, na verdade, tem a nossa parte de contribuição e tem a parte de contribuição da Prefeitura que ela, vamos dizer, digamos que ela está arcando. Apresentou, lá em 2021, apresentou o déficit de 254 e ela fez o parcelamento em 35 anos. E esse parcelamento, a cada ano que passa, que o atuário vai apresentando, ele vai diminuindo um ano. Então, hoje, se ela fosse fazer o parcelamento, seria em 33 anos, desses 410 milhões de déficit que tem. E o que eu trouxe mais de números seria a parte de Secretaria da Previdência, que a gente está regular. Dentro do Instituto, a cada semestre, há um certificado de regularidade previdenciária, que ele é expedido pela Secretaria da Previdência. A gente tem uma série de obrigações a cumprir com eles para que seja renovado. Ele vence agora dia 6 de maio. Hoje eu puxei a situação. A gente não tem pendência nenhuma hoje, se a gente precisasse renovar ele, ok. Então, esse apontamento eu acho que é mais um alerta do que uma irregularidade, no meu ponto de vista, né? O Instituto não é irregular. Ele é irregular, porém, ele não admite essa crescente. E a questão dos investimentos, realmente, era pandemia, surgiu, dizer que o Instituto não bateu meta? Não bateu, mas assim, nós não tivemos prejuízo, porque é tudo que eu costumo dizer, é tudo foto do momento. A foto daquele momento, os investimentos estavam com uma variação negativa. Isso quer dizer, essa variação já foi recuperada com o passar do tempo. Tanto esse ano, tudo leva a crer que a gente já vai bater meta atuarial. Esse mês ultrapassou o valor já da meta do mês. Para fechar a meta do trimestre, faltou bem pouquinho. A gente já está batendo meta. O Comitê de Investimentos do Instituto é sério. Eles fazem alocações positivas, tanto a gente está com 90% da carteira em títulos públicos. Esses títulos públicos, eles nos trazem os retornos necessários para bater essa
meta atuarial. E é isso. Alguém tiver alguma questão? Ô, Alexandre, só para o pessoal entender, né, para clarear, tu perdeu dinheiro ou deixou de arrecadar mais do que talvez poderia se não tivesse a pandemia? Você está dizendo em relação aos investimentos? Aos investimentos. Então, ali é uma foto daquele momento. Hoje, se eu puxar quem tem, às vezes, aplicação, não sei se alguém tem aplicação. Hoje eu puxo minha aplicação, eu tenho R$1.000. Amanhã eu tenho 1.010. Aí depois de amanhã eu tenho 1.008. Eu só vou ter um prejuízo se eu apliquei 1.000 e resgatar menos que 1.000. Não quer dizer que a minha aplicação hoje eu apliquei 1.000, eu tinha 900, eu não resgatei. Amanhã esses 900 pode virar 2.000. Então, a foto daquele momento, que seria 31 de dezembro de 2021, os fundos estavam com saldo, digamos, negativo. Isso quer dizer, se eu fosse resgatar naquele momento os recursos, eu ia ter um prejuízo. Mas não foi resgatado, isso que eu falei. Com o passar do tempo, aquele prejuízo daquele dia já foi recuperado. Aqueles investimentos que estavam negativos passaram a ser já positivos se rentabilizaram, e a economia começou a girar novamente, tudo começou a... Não é que a gente tinha 700 milhões e a gente perdeu, 50 milhões. A perda só vem se eu resgatar. Se tivesse resgatado, não foi o que aconteceu, é que ele está explicando. A foto naquele momento era rendimento baixo, então recuou. Mas como a gente não precisou mexer no dinheiro, aquele dinheiro, né? Digamos que eu apliquei R$10.000 no dia 31 de dezembro de 2021, a foto eu tinha 8.000. Uma suposição. Só que eu não resgatei aquele dia. Então eu esperei o mercado retomar. O mercado retomou. Tudo bem que até o momento não resgataram também os recursos. É aquilo que a gente falou. O César falou do esgotamento. O esgotamento seria só lá em 2027, que o Instituto precisaria mexer nesse montante que está aplicado. E 2047 que ele passa a se esgotar conforme o relatório atuarial. Então, prejuízo mesmo na parte de investimentos não teve. Não bateu meta? O reflexo de não bater meta? O reflexo é que ele impacta na avaliação atuarial. Quando ele faz aquela foto de 31 de dezembro, que eu preciso X para aposentar, e X para manter os aposentados, e X para manter os possíveis aposentáveis, o meu patrimônio estava menor. Que aí eu precisava de 1 milhão, se eu tivesse batido meta, talvez eu não teria 700, teria 740, 750, aí ele diminui esse mais e menos. Eu precisava de 1 milhão, eu tinha 700 e pouco, ele diminui meu déficit. É isso. Por que vocês, na época, eu acho que a porcentagem que vocês estão tirando do aposentado é bem menos que vocês estão tirando dos ativos. Porque era descontado, na minha foi 300 e poucos reais. Hoje estão descontando 1.400. Que conversa é essa? O que se alterou não foi o valor de contribuição. O valor sempre foi 14. O valor dos aposentados, do que passava do teto do regime geral. Não, do teto, não isso, do que hoje são 7.300. Aí o que mudou é que o que passa de um salário mínimo passou a contribuição. Isso daí, em relação ao déficit atuarial, ele gerou um crédito de 40 milhões dentro da avaliação atuarial. Isso quer dizer, os 410 seriam 450 milhões, caso não tivesse ocorrido. Entendeu? É um absurdo, desculpa. Vocês vão sofrer isso também, vocês continuam dessa forma. Sim. Vocês vão ver que vocês têm um X, vocês ganham 10 hoje, vocês podem ter certeza que vocês vão ganhar 5 quando vocês aposentarem. E vai diminuir cada vez mais. Para quem estiver nativo aí, não aposente não, hein? Isso eu já falei, inclusive, na Câmara também. Eu sou de lá. Então eu cheguei e falei, mas a conversa é essa aqui. É 300 e poucos reais, agora é 1.400. Tá mais, vocês estão descontando mais do que o imposto de renda, que é 27,5%. Que conversa é essa, gente? De onde vocês estão tirando isso? É que isso daí mundial. Essas imagens que vocês criaram na cabeça, hein? Pô, quem está sofrendo somos nós aposentados, nós perdemos tudo, cara. Os ativos, eles têm comissão, eles têm isso, eles têm aquilo, eles têm
auxílio isso, auxílio aquilo, nós não temos nada. Nós não temos nada, nós pegamos um salário sequinho ali, com tudo, com menos tudo que a gente tem. Pô, e ainda vocês vão tira toda essa porcentagem da gente. Vocês estão tirando uma média de 30%, pô. Que conversa é essa? Até quando isso aí vai estar? Ô, Rizon, antes de tudo, tá? Várias da reclamação, acho que aqui no sindicato nós somos a ponta da lança, entendeu? Porque uma coisa que eu falei numa reunião que nós tivemos na quarta-feira passada, falei para o Alexandre, falei para o César, né? Que é o Instituto de Seguridade Social, né? E eu perguntei para eles que precisa dessa parte também, né? Porque querendo ou não, impactou a vida de todo mundo. Tá? Só que tem um porém, nós temos um ladinho aqui que está tratando justamente desse assunto, que depois eu pedi para o doutor Zamboto falar como está o andamento dessa dinha. Tá certo? Tá bom? Daqui a pouco eu pedi, inclusive eu pedi até para ele ficar aqui na sessão, para ele explicar como está o andamento da DIN, tá? Que a DIN está correndo. E se Deus quiser, sendo favorável, suspende o pagamento. Não, são duas cidades do estado de São Paulo, né? Bertioga e Hortolândia. Certo? Hortolândia já é. Aos meus ouvidos, caso esteja errado, me corrija, por favor. O Tribunal de Contas não produziu um relatório bacana. Acreditem, o Tribunal de Contas não tem capacidade de produzir um relatório bacana. Isso foi proferido pelo presidente do BERTPREV. Assim, ele nos comunicou. Aí, continuou explicando. E, de repente, o cálculo atuarial, por favor, vou repetir com ênfase, se estiver errado, me corrija. O cálculo atuarial, de acordo com o contador, é só uma foto. É só uma foto, hein? Igual o celular tira. Então, o Tribunal de Contas não tem competência, o relatório que é contratado por uma empresa que faz desde que o BERTPREV existe, né? Ou pode ter alterado a empresa, mas é obrigatório a produção do cálculo atuarial, não é verdade? É uma foto. Não é referência, não é nada. É uma foto. E finalmente, né? De acordo com o discurso também do presidente do BERTPREV, vamos nos mobilizar e nós temos que segurar essas contas. Contas que o tribunal não tem competência, que é uma foto que existe aí, mas quem tem que pagar somos nós. Claro, acho que responde indiretamente a sua questão. Eu só quero... Posso acabar a pergunta? Obrigado. Agora eu gostaria de uma explanação um pouquinho mais esclarecedora, conforme eu disse na inicial, referente a essas divergências. Porque eu ainda não consegui entender se é bom ou é ruim o que está sendo feito, o que o Tribunal de Contas produz e qual é o tamanho da conta que nós temos que pagar, de acordo com o presidente do BERTPREV. Porque nós temos que pagar e devemos pagar. Acredite, eu não sou contra não. Mas eu sou contra um aposentado, né? Em 2022, sem o relatório, que não serve para porra nenhuma, mas é do Tribunal de Contas, já tem impactado sobre o salário deles. Então agora em 2023, o que vai ser? Você dá o dinheiro para a gente, que a gente sabe administrar, é assim que funciona, e vocês dão cesta básica. A questão é, tenta esclarecer essa bagunça, porque na minha cabeça não coube direito não. Eu vou justificar a parte da foto. Por que eu falo foto? Porque os números, eles não são estáticos, os números eles se movimentam a todo momento. Tanto os investimentos, hoje se você tem uma aplicação em algum lugar, até numa conta poupança, se você deixar um dinheiro, hoje você tem o valor X, amanhã você tem Y. Por isso que eu digo a foto daquele dia, daquele momento. Porque o senhor acabou de se movimentar, mudou a sua foto, mudou os números. É a mesma coisa. Não estou desmerecendo a avaliação atuarial, não estou falando que ela é irreal, só estou falando que os números não são estáticos. Isso quer dizer, as variações são a todo momento. Então, eu estou falando em relação aos investimentos. Na hora que o atuário puxou,
Vou voltar lá atrás do que eu já falei agora. Ele puxou a quantidade de aposentados, quanto eu preciso para pagar eles, quanto eu preciso para pagar quem está na ativa até o seu óbito, né? Até o fim do... vai estancar, até terminar. Só que o que faz a correlação com isso é o patrimônio do Bertprev. O patrimônio do Bertprev, ele é obrigatório estar investido. Ele estando investido, ele tem uma oscilação a todo momento. Por isso, a foto, eu uso o termo foto, não está desmerecendo a avaliação atuarial. Entendeu? A foto do dia 31 de dezembro, a gente tinha 700 milhões. Hoje o Instituto tem 740 milhões. Isso quer dizer, a foto daquele dia é diferente da foto de hoje. Por isso que eu digo... Mas se passaram um ano e pouco. Não, estou falando da avaliação atuarial atual, não se passou um ano, passaram 3 meses. 21 terminou em Nós estamos em 2023. Em 2021, o Instituto tinha de patrimônio Só na segunda. 637 milhões. O Instituto tinha. É que eu estou falando de 700 milhões, é que é a última avaliação atuarial que ele apresentou agora com a foto, 31 de dezembro, que eram 701 milhões. E aí o último relatório de investimentos entregue a nós, 737 milhões. Então, isso impacta no mais e menos na avaliação atuarial. Se no dia 31 de dezembro o Instituto tivesse 737 milhões, o déficit não seria 410, porque ele faz o mais e menos. A gente tem aqui, de lá até aqui, 37 milhões. Seriam 37 milhões a menos de déficit atuarial. Fechou o termo foto? Tudo bem. Ao mesmo tempo que eles falaram que o próprio Tribunal de Contas falaram que vocês estão errados e tal, até vocês chegarem num denominador comum, numa conta específica, vocês não podiam parar de ter esse desconto em cima da gente, até vocês chegarem numa conta específica, num número, uma porcentagem em cima do salário. Bisol, eu concordo contigo. Pessoalmente, eu concordo contigo. Minha opinião pessoal, manifestei isso na Câmara, você estava lá, você ouviu bem, e eu fui bem claro o que eu pensava disso e de muitas coisas. Eu não concordo. Eu acho justo o que você está falando. Tá? Porque eu também vou me aposentar, também penso em mim também, claro. Agora, eu só queria retificar uma coisa. Zé Ricardo, eu não falei em nenhum momento aqui que o Tribunal de Contas era incompetente ou qualquer coisa. Eu expressei a minha opinião, que os números, não concordo com os números, porque eu tenho números para provar e tudo que eu falei é a verdade. Se o Tribunal de Contas não entendeu, o problema é dele. Eu não jamais ia falar que eles são incompetentes ou não. Porém, expressei a minha opinião. E a minha opinião é essa, tanto não só minha, como da Prefeitura, da Câmara e do Bertprev, que nós vamos entrar com recurso. Quer dizer, não sou só eu que não concordo. Não concordar é não dizer. Você foi agressivo em falar que o tribunal... Eu, em nenhum momento, falei, não concordo com esses números. E não concordo mesmo. Tanto que nós vamos recorrer. Ponto. Agora, até colaborando aqui com os números que o Alexandre passou, de 31 de dezembro era 631 milhões. 31 de dezembro de 2019. Hoje, com os números 19 de abril, tá aqui o Ferreira, que é o nosso coordenador administrativo, ele é responsável pelos números. Os números hoje, o patrimônio líquido hoje do Instituto é 737 milhões 76.922,24 centavos. Veja bem, nisso já tem uma diferença de 100 milhões de reais. Tá? Isso está recuperado. Isso não é nada, são números reais. Hoje a gente apura isso, são números reais. Tá? E concordo contigo. São três coisas diferentes, né, César? O Zé falou
isso é uma luta minha, minha e de algumas pessoas, da gente tentar reverter esses 14%, tá? Eu sou conselheiro lá e assim, não concordo. Só que eu já falei com diversas pessoas que o aposentado tem que ajudar a gente também. E você falou, uma hora a gente vai aposentar, seja daqui a 2, 5, 15, 20 anos, entendeu? Eu acho que agora, concordo com você, não precisava ir num aposentado. Eu deixei a minha opinião bem clara lá. Se era para cobrar de alguém, que cobrasse dos ativos. Que aumentasse para 17, 18, 40% dos ativos. Entendeu? Essa foi a minha opinião. Só que, para a gente reverter isso hoje, é uma coisa política. Tá? Eu estou falando aqui para vocês. É um ato político. A gente se reúne, a gente vai na Câmara, senta na Câmara, expõe, cada um expõe a sua situação como é que está hoje. Leva o olerite, leva as contas, leva as receitas, que eu falo, aposentado hoje em dia tem mais receita para pagar do que conta, do que água, luz, outra coisa, entendeu? Só que a gente também precisa de vocês, né? Dos inativos e dos ativos para reverter isso, né? Então, assim, eu acho que agora pode ser um ponto inicial. Ah, mas o déficit, gente, a verdade é uma só. Dinheiro para nunca vai ter em 2030, 40, 50, 55, é que o déficit ele vai estabilizar e depois ele vai cair. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Entendeu? Essa é a real. Agora, a gente está tentando aí, estamos com ideias de melhorar ainda mais. Vocês viram aí, né? Tirando a pandemia, a gente vinha numa crescente boa, teve a pandemia, paramos e estamos recuperando, né? Conseguimos se recuperar, graças a Deus, enfim, e da competência do nosso comitê. Gente, nosso comitê de investimento é referência no Brasil. Na boa, nós estamos falando, Bertioga é uma cidade pequena, nós somos referência, não só no comitê, como no próprio Bertioga. Se vocês tiverem a oportunidade de ir nos congressos, volte e meia, olha, Bertioga é referência. Em 2010, 2009. É referência, gente, entendeu? Agora, a gente tem muito para avançar, a gente vai ter muita coisa para fazer. Eu pagava 300 reais, pô, era um pouquinho. Sim. Pô, meu irmão, é o seguinte, ó, não tem que fazer, você vai pagar 500, tá? Sim. De 300 você vai pagar 500. Agora de 300 para quase 1.500, Concordo. eu não aguento, não. Concordo. Não fiz. Concordo. Porra. Concordo. Você está no top, precisou se aumentar nada dos aposentados. Então, assim, esse desespero da pandemia, vamos ter que aumentar um pouco aquela coisa. O pessoal vem aqui, ganha dinheiro e vai embora, não paga nada para o Instituto. Simplesmente só vai tirar do município. E uma outra coisa, aí vai que nem agora, estamos com o maior concurso público da Baixada Santista. Transportaria, 150 vagas para 600 pessoas que vão se aposentar? Não conta. Então também, de repente, o próprio Bertioga teria que estar cobrando mais da prefeitura concurso. Chega de tanta terceirização. Porque a gente só está vendo o quê? Saúde? Acabou a saúde no município. Cadê os médicos? Estão se aposentando com salário alto, que são os antigos da nossa época, quando não pediram, as contas foram embora, e estão fazendo uma terceirização, um concurso esquisito, uns cargos esquisitos, e o que ajuda? Nada. E é sempre só tirar o nosso. Esse é o problema. Já você está coberto de razão. Só que veja bem, nós não temos ferramentas e não temos como falar, isso é preciso cobrar. A gente mais não ou menos, César. Sabe por que mais ou menos? Porque assim, porque vocês, não estou falando você, mas tipo, vocês criaram ferramentas para levar no prefeito para dizer que estava o déficit atuarial de não sei quanto, taxa aposentado, acabou. Vocês tiveram. Não, vocês tiveram esse cuidado, vamos fazer a conta, acabou. Então, assim, legal, vai entrar mais. Estou pensando na grana que vai entrar 150 concursados, beleza. Só que assim,
Pô, pede mais. Do mesmo jeito que fizeram uma lei lá pedindo para aumentar, porque o ônus, bababá. Olha, prefeito, precisa fazer concurso, porque precisa de mais vagas, bababá. Também faz. Vocês podem ajudar dessa forma. Então dá para ajudar também quando quer. É isso que eu tô querendo dizer. Em relação... Não é você. Não, em relação... Deixa eu só colocar uma coisa aqui com relação a isso. Só interromper um pouquinho. Foi aquele negócio que eu falei. Né? O Bertprev não tem ferramentas, mas o sindicato tem ferramentas para cobrar a administração. Tá? Entendeu? Uma das coisas que nós queremos... Nós ficamos sabendo de surpresa dessa reforma administrativa que teve agora em 2022, que acabou impactando muito pouco na diminuição do déficit. Né? O déficit veio crescendo e, como já foi falado, como já está mais que comprovado, com a quantidade de servidores que a prefeitura criou, sendo que extinguiu uma quantidade muito maior de cargos, né? Teve algum estudo do Bertprev sobre o impacto disso? Não. Deveria. Né? Entendeu? E outra coisa, quando você falar, o Bertprev não tem como cobrar isso, mas o sindicato tem. E mais uma vez que estou falando, o sindicato não é inimigo do Bertprev, muito pelo contrário. O sindicato aqui está com parceiro do Bertprev, entendeu? E vocês podem passar esses números para a gente, entendeu? Como eu falei, olha, nós conversamos lá dentro. E passa que a gente cobra. Né? O que aconteceu? Foi feita uma reforma, né? que o intuito era repor o quadro. Eu trabalhei no RH, trabalhei 8 anos lá. Quem cuidava do quadro funcional era eu. Entendeu? Quando eu saí de lá em 2007, mais ou menos, a gente já estava com um déficit de servidores de mais ou menos 840 servidores. A gente tinha esse déficit de servidor, isso aí em 2007. Tá? Nós estamos em 2023. Só no hospital, né, nós temos mais ou menos 500 a 600 pessoas que trabalham lá pelo uma terceirizada. Né? Isso aí também impacta para aumentar o déficit. Entendeu? Né? A Secretaria de Ação Social toda terceirizada. Né? Então, quem pode dar esses indicadores do déficit, do aumento do déficit é o Bertprev. Ele pode indicar isso para a gente cobrar da administração. Tá? Para não acontecer o que aconteceu agora. Fizeram uma reforma, a reforma não é suficiente, entendeu? E não vai estancar o déficit. Muito pelo contrário, né? Pode falar, doutora Débora. Só um minutinho, só acrescentar aqui, Jorge. Pode vir. Nessa reforma administrativa, eu pessoalmente fiz um ofício em meu nome e em nome do Bertprev, pedindo a participação e informando, solicitando a participação do Bertprev, justamente para ter... fazer parte da política da... Fazer parte da... Que é necessário, porque o reflexo, todo o reflexo é direto lá no Bertprev. Tá? Então isso aí foi pedido. Nós tivemos uma reunião na Câmara Municipal, onde a presidente esteve, né? E para tirar algumas dúvidas dos vereadores, esclarecer, já havia sido, né, aprovada a lei. E nessa reunião ficou meio que ajustado de estar se fazendo alguns levantamentos e possibilidades, porque esse percentual que foi aplicado aos inativos, ele foi um percentual único a todos, independente do valor salarial. Então, foi sugerido que se fizesse vários simulados e talvez esse desconto fosse aplicado de uma forma progressiva ao longo dos anos e de acordo com o salário. Quem ganha menos se descontaria menos, quem ganha mais descontaria mais, como ela falou, dos médicos, enfim, né? Para tentar ficar uma coisa mais justa. De repente, aumentaria-se também o percentual de quem está na ativa. E eu não sei se esse estudo foi iniciado, se já tem isso, né, pelo Instituto, porque isso não tem como o sindicato fazer, nem a Câmara, enfim, para poder reavaliar, né, essa questão. E a outra questão que eu queria colocar, que na ocasião eu perguntei também à procuradora, quanto à legalidade da prefeitura estar fazendo um aporte, né, e suprir esse déficit, como já houve em alguns anos, né? Como o município tem interesse em ter o instituto próprio e tudo, e legalmente é possível. Eu sei que também é uma questão política e tudo,
e ela falou isso é injusto com todos os munícipes, né? Mas eu não sei se foi levado essa possibilidade ao prefeito. Que aí a questão política, ele teria que avaliar, responder, não o Instituto por ele. Eu não sei se o sindicato ou o próprio Instituto chegou a levar, né, essa possibilidade, que é uma possibilidade legal. Ela falou, é injusto porque vai tirar dinheiro de outras obras e tudo só para suprir a favor do funcionalismo. Mas aí eu acho que é uma coisa, né, uma questão que acho que não cabe ao Instituto dizer se o prefeito vai querer fazer ou não. Legalmente isso é possível, né? E eu acho que teria que ser pleiteado isso também, né? O sindicato teria que pleitear isso. E aí, por parte do BEIT-Prev, eu não sei se foi iniciado esse estudo em termos percentuais, como ficou acordado naquela reunião, né? Obrigada. São cenários, né? Produzir cenários, né? É justamente ver situações do cenário. Isso daí não começou, tá? Porque não foi disparado, não foi manifestado. Olha, tem que fazer, a gente tem que ser cobrado para fazer isso, pedir estudos, tudo. Números, vários números. Quanto à legalidade, foi legal. Não concordo, já falei isso, não concordo, não acho legal. Não acho legal? Não, é legal, né? Não acho bom, mas foi. Agora, dos estudos, Débora, nós passamos o cálculo, estamos falando até de 2021, que foi o ano que teve o problema, que foi o Tribunal de Contas do apontamento de 2021. Em 2021, levamos os números atuariais para a prefeitura autorizou. Legal, beleza, mandou para a Câmara chegou e falou assim, legal, beleza, fizemos a lei e a prefeitura pagou na sua totalidade. Então, a legalidade disso e o pagamento e os estudos, 2021 está tudo de acordo. 2021 estamos bonitinhos de acordo. Não há o que eles falarem. Isso não é. Veja bem, ali pode até não é uma opinião minha. Isso é real, é fato. Os números foram apresentados para a prefeitura, a lei depois foram apresentados para a prefeitura, foram apresentados para a Câmara, virou lei e a prefeitura pagou na sua integralidade, na sua totalidade. Então, não é minha opinião, isso é real. A opinião minha é que eu falei, é que eu acho que o tribunal teve um excesso de zelo aí, não sei nem dizer o termo certo. Não concordo, mas os números são esses. E são legais, foram apresentados, apontados e cumpridos. Tá? Isso, aí são os números e fatos. São duas preocupações na realidade. Uma com relação ao tribunal, né? Isso dá para se recorrer, justificar, enfim. Poderia até ter sido aprovado as contas com ressalvas, enfim, né? Ainda mais se já foi corrigido depois. Tá. Isso é passível de recursos, tudo. Essa seria uma preocupação. E a outra, com o desconto em si dos inativos que está ocorrendo, não só com relação ao tribunal se aprovou ou não, né? Mas como rever essa situação, né? Porque foi aprovado isso em caráter até de urgência, né? Os vereadores não têm uma expertise técnica, vamos dizer, para analisar, né? Não vou dizer que foram induzidos a eles, nem nada, porque é necessário cobrir, vamos dizer assim, esse déficit. Mas nessa reunião foi dito que se estudaria possibilidades para se rever esse percentual que hoje é descontado dos inativos. Então precisaria iniciar esse estudo para ver se é possível uma tabela progressiva, diminuir de quem ganha menos, a gente vê como a gente mudaria esse quadro também. Não só uma preocupação com as contas rejeitadas, né? Mas com a forma em que esse déficit vem tentando ser suprido, vamos dizer assim. Pessoal, se já os aposentados da lei, você imagina os pensionistas que perderam, no meu caso, perdi meu esposo, perdi o centro da casa. Então, como é que fica? Menos ainda, menos cada vez, menos. Eu dependia dele. Doutor Damboto, o senhor quer dar uma panorâmica sobre... Eles estão pensando nisso. E hoje eu estou aqui para reclamar sobre isso.
A Vertiprev foi, meu marido era contador, ele foi modelo. Todos os outros anos, sempre foi. Se tem alguma coisa errada, se deu contas erradas, é só mostrar as contas e mostrar o que é certo e o que é errado. A Vertiprev foi uma instituição sempre muito correta. Da minha parte, sempre vi com muito juízo, porque tem que ter muito juízo para apresentar todas aquelas contas e tem que saber aplicar o dinheiro corretamente, porque não é o dinheiro só meu dele, é o dinheiro de quem está lá também aplicando, quem está sabendo o que está fazendo. Né? Tem que responder muito alto, um preço muito alto do que está se fazendo lá dentro. Então, eu não acho justo da parte de pensionistas como crianças, idosas, pessoas que têm problemas realmente com a família. Tem descontos. Desconta isso, desconta aquilo, desconta aquilo. Aí a farmácia é mais alta, o remédio da criança é mais alto, a comida está mais alta. E como que ela vai sobreviver? Tem que trabalhar aos 63 anos? Boa tarde a todos. Concordo. Eu acho que só queria pedir, se fosse possível, aproveitando, né, que o presidente está aqui, de que vocês façam esse estudo para diluir, né, se sendo necessário, esse percentual entre todos, de repente aumentar um pouco os ativos, diminuir, ter essa tabela progressiva como foi sugerido. A gente seguiu um cronograma aqui para fazer essa assembleia, até para a gente não fugir muito do assunto. Né? Tanto é que essa fala do doutor Zamboto aí sobre a ADIM, com relação à Lei 167 de 2021, eu vou deixar por final, vou pedir até a palavra do teu esposo aí, do vereador Eduardo Pereira, que encabeçou uns pedidos aí para a Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Fazenda, né? Dona Miriam Cajazeira, que até agora ficou só na conversa, não se teve nada de concreto feito, né? Na verdade, a única coisa que está acontecendo mesmo é o desconto há mais de um ano, desde abril do ano passado. Isso aí vem acontecendo e teve promessas, inclusive do prefeito, em reunião com a gente, lá dentro do gabinete, dizendo que ia fazer um projeto de lei e tal. Em janeiro estaria pronto. E até agora nada, tá? Qual a proposta? O que nós estamos propondo aqui no sindicato? É uma proposta simples e objetiva. E que é dar cumprimento à determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É cumprir aquilo que o tribunal está pedindo. Sabe? Que seja melhorar a transparência, entendeu? Melhorar os investimentos. Eu acho que, nós já até conversamos sobre isso, né, Alexandre? Acho que além de investir nos títulos do Tesouro, entendeu? Acho que o Vertiprev tem outras opções, né, de investimento, né, que podem ser propostas, que podem ser estudadas, sabe? Pedir estudos para isso, entendeu? Para que seja feito, para a gente não ficar só nessa dependência, só de investimento em títulos, entendeu? De repente, né, tem o caso do consignado, como a gente tinha falado, uma porcentagem pequena, 5% acho que o valor do que tem no Vertiprev pode ser 10%, pode ser usado para esse empréstimo consignado. Tem também a parte de investimento imobiliário, ou seja, não ficar só preso naquilo ali, entendeu? Dá trabalho? Vai dar trabalho, né? Antes da gente, antes de se mitigar e descontar mais da gente, tem uma série de outras coisas que podem ser feitas, entendeu? Né? Aquele negócio, eu também sou dessa seguinte opinião, acho que essa conta gigante nas costas do aposentado não tem que ter, até porque o cara vai contribuir e ele não vai aposentar de novo, né? Eu acho que existem outras maneiras de se diminuir esse déficit, tá? Além de tudo aquilo que a gente for propondo. A principal que nós sabemos, que todo mundo já está vendo aí, o resultado do déficit é a falta de concurso público, entendeu? Eu acredito, né? Eu estou sendo leigo, porque não sabe. Mas eu acredito que 80% do problema de déficit territorial é falta de servidor. É falta de servidor, né? Porque, como eu já falei aqui, pela quantidade de terceirizadas, né? E a quantidade, se você vê hoje em dia, né, a gente pede, por isso que a gente queria que o pessoal da Secretaria de Administração e Finanças e o pessoal da Fazenda estivesse aqui, até para nos passar os números. Quantos contratados tem nessas terceirizadas? Representa na folha. Representa a representatividade disso na folha, né? Porque na hora de falar que a folha está no limite prudencial, os caras a gente olha, a folha está quase no limite prudencial. Mas
Em cima disso tudo, o que é gasto realmente com o servidor? Porque não é servidor público de cargo e provimento efetivo que compromete a folha. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Né? Então, por isso que faz falta o pessoal da administração e não vir. Né? Mas, eu pedi, a mulher está sendo gravada, tá? E vamos pedir aí para a administração se manifestar também, tá bom? Então, a nossa proposta, como eu já falei, é cumprir a determinação do Tribunal de Contas, ou seja, formar uma mesa de discussão, um grupo de trabalho. O grupo de trabalho eu vou tirar aqui da Assembleia, tá? A administração vai ficar dela, acho que o Bertprev ia ter um grupo dele também, e nós aqui vamos tirar aqui da Assembleia. Eu já coloquei 4 nomes aqui, né? Inclusive um é do próprio Bertprev, tá? Uma das pessoas que eu gostaria que eu quero que participe dessa mesa é o senhor Fernando Moreira, né? Fernando, que é funcionário, né, do primeiro concurso, já está aqui em Bertioga há quase 30 anos, desde 93, né, Fernando? Contrato e tal, já foi secretário de Administração e Finanças, já foi secretário de Saúde, já foi secretário de Ação Social, ou seja, é uma pessoa que conhece bastante das finanças públicas aqui, tá? Tem bastante expertise sobre o assunto, entendeu? Nos auxiliou bastante com essa parte de números. Entendeu? Fernando é um dos nossos nomes que nós citamos. Outro nome que nós citamos do Bertprev seria o Alexandre Roupe, né? Que é o tesoureiro do Bertprev, até porque trabalha no dia a dia com isso, entendeu? Também tem expertise, já foi presidente do Bertprev, né? Sabe como funciona a política de administração. A gente sabe que não é fácil administrar um instituto de previdência, as coisas não acontecem de uma hora para outra, entendeu? Certo? Quero convidar também a doutora Débora para participar pela Câmara Municipal desse grupo tirado aqui, tá? E nós vamos oficiar todo mundo, vamos oficiar a administração, oficiar a Câmara Municipal, tá? Vamos oficiar também o Tribunal de Contas, Ministério Público, todos os órgãos que nós temos disponíveis aqui para tratar desse assunto vão ser notificados, tá certo? A Assembleia concorda com esses nomes que eu indiquei? Sim? Quem concorda, levanta a mão e tal. Beleza. Tá bom? Então tá. Esses nomes que eu citei aqui vão fazer parte da comissão tirada dessa Assembleia. Tá certo? Como eu falei que o sindicato vai oficiar todos os órgãos responsáveis, a gente sabe que a rejeição das contas, a Prefeitura e o Bertprev terão prazos a cumprir. Porém, para uma solução abrangente, se for necessária, vereador, tá? Caso seja necessário, a gente também pede, além da manifestação do Bertprev e da manifestação da Prefeitura, a gente gostaria de ver a possibilidade de abrir uma CAI lá na Câmara Municipal para tratar esse assunto em paralelo. Como vereador aí para ser o presidente da CAI e tal. O ideal aqui, a gente tem, como já falei lá na frente, ninguém veio fazer caça às bruxas, ninguém veio apontar de quem é o erro, quem errou. Isso aí também não vai levar nada a lugar nenhum, tá? O importante é a gente, todos nós caminharmos juntos, entendeu? Falarmos a mesma língua para que esse problema seja equacionado. O problema é concurso público, o Bertprev não tem esse poderio para chegar, não, mas o sindicato tem. O sindicato tem. E desde o começo nós somos contra. Veementemente contra a reforma administrativa que teve. Fomos à Câmara, pedimos para tirar do regime de tramitação, entendeu? Porque a gente sabia que no fundo, essa reforma não ia ser o suficiente para suprir o que realmente nós precisamos. Não foi feito nenhum tipo de estudo, criou-se uma série de cargos de provimento efetivo que não sei de onde, que critérios, de onde foi usado. Teve uma comissão da Prefeitura, mas teve uma empresa que fez. Foi tudo muito assim, ficou... Há 6 anos nós pedimos para participar, né, dessa reforma e quando viu foi o que foi. Foi uma reforma, um projeto de lei que chegou aos 48 do segundo tempo. A Câmara teve que aprovar nas pressas, entendeu? Acabou prejudicando muitos servidores, principalmente os mais novos e aqueles que não tinham completado ainda os 20 anos, por causa da sexta parte, que podia ter sido feito de uma maneira diferente, né? Eu ainda bato nessa tecla.
Né? E agora a gente está aí com esse abacaxi para descascar. Então, vou precisar, nós todos vamos ter que nos unir, precisar, para que não recaia ainda mais sobre a cabeça da gente. Porque a maneira mais fácil da administração é simplesmente, olha, acabou o negócio, passa para o regime geral e vocês que se virem no INSS. Que não é difícil acontecer, dependendo dos próximos prefeitos que entram. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Zamboto, tá? Para falar um pouco da reforma da ADIM. E depois, vereador, gostaria que o senhor viesse aqui na frente com a gente, até para falar sobre os pedidos de cancelamento da lei 67, tá bom? Boa noite a todas e a todos. Eu acho que é consenso, né? Não existe nenhum tipo de adversidade em relação ao BERTPREV, porque BERTPREV não é simplesmente uma estrutura física. O BERTPREV foi criado para gerir e administrar o dinheiro do servidor público, dinheiro atual e o dinheiro do futuro. Para isso que existe o Instituto de Previdência. Por isso é muito importante a presença do César aqui, do Alexandre, do Ferreira. Pena que só está vindo nesse momento. Enquanto o Departamento Jurídico do Sindicato, muito embora não exista nenhum tipo de adversidade, como eu disse, mas eu não posso deixar de ser crítico a algumas coisas. Interessante que nós já fizemos, talvez seja a quarta ou quinta assembleia para discutir a questão do BERTPREV. E em todas, eu sempre ouvi, inclusive de dois vereadores que estavam aqui. A vereadora Renata e o vereador Macário, que são servidores públicos, que eram contra o que foi aprovado, que inclusive votaram sem saber o que estavam votando. Palavra dos vereadores aqui, tá? Ouço aqui do César, que também é contra. Ouvimos de alguns vereadores, nós tivemos a oportunidade de conversar lá, que também é contra. Os inativos são contra. Os ativos são contra. Todo mundo é contra. E como é que está dessa forma? Eu não consigo entender. Quando nós demonstramos uma insatisfação, e quando eu vejo aqui, parece que é unânime. Parece que é unânime. Eu acho que só o prefeito. Eu não ouvi o prefeito ainda dizer que ele é contra. Tá? Então vamos dizer que não seja contra. Tá? Mas não é uma unanimidade, é burra, né? Mas todos que vieram aqui, ou todos que nós tivemos a oportunidade de conversar, disseram que são contra. E por que está nessa situação? Mas, voltando ao que eu ia dizer assim, o Instituto de Previdência, ele tem a obrigação de gerir e administrar o dinheiro de um fundo para hoje, né, para nos sustentar, a nós e a nossa família, e no futuro. Quando eu comecei aqui com vocês em novembro de 19, e durante algum tempo, durante até a pandemia eu vi isso, o BERTPREV, ele era, como vou usar uma frase de um ex-ministro, era imexível. Ele era o melhor instituto do Brasil. O que aconteceu hoje, no final de contas, do Estado, desmistificou um pouco isso. Esse negócio de dizer o que é melhor, eu sou o melhor, isso não existe. Vou usar a frase aqui do Alexandre, do César, é uma foto do momento. Talvez lá fosse a foto do momento, que hoje não é mais. Eu digo para você uma coisa, César. Eu já fui procurador jurídico de um município, em Suzano, e fui secretário de assunto jurídico desse mesmo município durante um período. Quando vinha pareceres negativos das contas do executivo lá, nós sempre dizíamos isso: o Tribunal de Contas está errado. Nós tínhamos que dizer isso. Só que ele é um órgão técnico, que não vou dizer que ele não erra, nós erramos. Quem faz aquele parecer é um ser humano. Mas olha, eu como procurador jurídico e por um determinado momento secretário de assunto jurídico, nós apanhávamos demais para contestar o que o Tribunal de Contas dizia. Sabe por quê? Por um único motivo. Porque nós é que encaminhávamos todos os documentos para ele. O Tribunal Federal e deva talvez acolher a manifestação do Ministério Público. Então, nós estamos nesta fase. Estamos aguardando agora o desembargador, então, dar o posicionamento dele. Obrigado, boa noite. Passado, eu
com o vereador Eduardo, nós participamos de audiência pública, na hora que a prefeitura mandou o orçamento também, e a gente tinha uma promessa da administração, inclusive a gente conversou em audiência pública, queria mandar o projeto para poder tirar esse desconto do aposentado. Não foi, mas o vereador Eduardo esteve lá até o último momento para votar o orçamento desse ano, aguardando, e infelizmente não foi. Nós vamos ter que fazer pressão para que isso seja resolvido por aqui, não tem que esperar lá não. Gente, boa noite. Bom, conjunto formado aqui, sindicato e também o Bertprev, cumprimentar o presidente aqui, nosso presidente também do sindicato, o pessoal que tem acompanhado as sessões da Câmara. E eu acho que inicialmente eu deveria dar uma satisfação porque votamos essa questão dos 14%. Como foi passado um momento complicado e conturbado, e a lei federal autorizou, nós não estamos discutindo aqui, apesar de você estar julgando aí a questão da inconstitucionalidade, até esse momento é uma ação legal. Cadê o doutor? Aqui. Falou isso aí? Então, é uma questão legal. Ninguém está dizendo que é ilegal. Agora, por que teve isso? Não foi para o Bertprev fazer isso. Não foi para o município de Bertioga resolver o problema da Caixa Previdenciária dele. É porque muitas coisas, muitos fundos por aí estavam quebrando. Porque o pessoal saqueou demais lá. Todo mundo entende o que eu estou falando? Sim. Aí teve que se fazer isso. Buscar inativo e fazer. Só que quando a lei federal abriu o leque, deixou para que outros também pudessem fazer. E naquela situação, depois de ouvir as partes, sindicato, até vocês, assim, e o Bertprev e prefeitura, nós fomos induzidos ao erro, no seguinte sentido: poderíamos fazer até 14%. Poderíamos fazer. Faltou o estudo, faltou o passo, ninguém estava entendendo que era nada legal. Mas se teve aquela preocupação naquele momento, vamos deixar de pagar porque não vai dar. Olha só como é que foi a coisa que chegou para nós. Então, naquele momento, para todo mundo ali, sem tirar nem mais para um, nem mais para outro, eu tenho informação de nível superior, entendo alguma coisinha, mas eu também fui pego da mesma jeito que todos, até o mais leigo. Nós fizemos, sabe? Só que reconhecido o erro, nós estamos há um ano fazendo isso, sim, nós queremos voltar para trás, é direito nosso. E a Câmara, pelo menos na minha pessoa, os vereadores viram a gente apresentando, os presidentes viram a gente apresentando trabalho nesse sentido, e quando a secretária esteve lá, nós apertamos para que pudéssemos rever isso. Será que nós precisamos disso? Aí a gente pega uma situação dessa agora no Bertprev, que o Tribunal de Contas faz isso, temos que buscar uma justificativa nossa aqui, eu coloco também para te acompanhar. Infelizmente o Tribunal de Contas é muito criterioso às vezes, e eu falava com outras partes, falava assim, olha, o Bertprev é um dos institutos que tem recebido até prêmios porque está fazendo a coisa bem feita. Eu falaria que não, mas também não chegaria na gravidade ou na posição que o Tribunal de Contas colocou. Porque eu acho que dinheiro parado, apesar de ter alguns investimentos, o dinheiro tem alguma forma de render, mas existe assim, olha que eu sou leigo nisso, porque eu só pego de orelha algumas coisas. Tem que ter parte investido? Tem que ter parte nisso? Tem que ter parte do dinheiro, tem que andar. Porque se fizerem, dá uma lucratividade maior. Esse é o famoso risco que a gente às vezes teria que correr, para não ter que pôr a mão no bolso de quem é inativo. Mas eu pergunto a vocês, Bertprev está preparado para isso? Não faz. Não faz. Não faz. O Bertprev, perdendo a palavra, teve um saque há alguns anos atrás que deixou em dúvida todo mundo. Está aí se fazendo remendo, para ver o que aconteceu. Verdade seja dita. Hoje está tudo blindado. Não, sim, mas entenda. Quem diria que, vai pegar meu dinheiro hoje, vai virar um mês ou dois, virou 2 dias na mão de um. Gente, aquilo foi feio. Eu levei aquilo pro GAECO, crime organizado. Deu dor de cabeça para quem estava à frente daquilo. Depois se entendeu que não se poderia ter mais um presidente do Instituto que não fosse um funcionário público de carreira. Eu entendo que tem que ser um funcionário público de carreira, mas nós temos que ter lá um profissional que entenda disso. Olha o capital, você falou em quantos milhões? 740. E falaram que ia chegar a 1 milhão. Ela dobrou. E tanto dobrou que eu fui numa reunião do dia que ela estava, e quando eu dei uma pegada um pouquinho mais forte, o prefeito estava na defesa dela na hora, e ainda elogiou na minha frente. Essa secretária é maravilhosa, ela é uma deusa, pelo que ela fez em termos, olhando onde ela está. Cabe a nós nos posicionarmos do lado de cá e nos defendermos. Então não está ninguém errado aqui, vocês me perdoem aí, né? Os vereadores, eu fui pego no susto, eu sabia que ia ser assim, mas como tinha aquela hipótese
da situação de que poderia acontecer até 14%, o prefeito não aceitou. Mais 4 anos aí, 3 anos, 9 milhões de reais, se ele pegou o primeiro ano, pode pegar mais 2 pelo menos? 12 milhões. 12 milhões de reais. Então, gente, desculpa, entenda o lado dele e vamos entender o nosso. Né? O inativo está pagando porque não vai sair hoje da corrente de receita líquida da complementação que o Vertprev precisa para não acontecer o furo que está acontecendo. Todo mundo saiba disso. Aí se você fala, aí se você fala, tem pouco inativo aqui brigando, vai ter muito lá pagando, porque não vai acontecer nada. Exatamente. Sem força política. Esse é o discurso. Então da minha parte, gente, não fui pego de surpresa. Eu sabia o que estava acontecendo. Mas naquele momento, o governo federal abriu a situação para fazer alguns elementos. Nós pegamos e aprovamos uma lei municipal aqui para que isso pudesse também acontecer aqui, mas teria que ter um estudo e falar assim, olha, um ajudante geral, né, ganha já pouquinho, vou arrancar 14% dele, mas o médico tem... se eu fosse falar de receita aí, tem gente que ganha 20 pau, então o cara fala assim, pô, vou dar 14%, estou falando de R$1.000 por mês, às vezes o cara pode falar assim, não me faz falta, mas vai fazer, né, para qualquer um, ninguém gosta de dinheiro, não aceita desaforo. Então eu acho que a gente está errando nisso, está pagando todo mundo a mesma conta, ficou difícil para todo mundo, aí foi colocado agora, nós vamos ter mais servidores que está chegando no período de aposentadoria, o aumento vai crescer muito e a gente vai entender que se o município não olhar, vai ficar para as outras gestões, vai ficar para outras gestões remendar, vai ficar pior, mas a atual que está aí, se nós fizermos a pressão que nós temos que fazer agora, mediante o orçamento do ano que vem, encerrar isso, eu cobrei pessoalmente do prefeito. O prefeito dá para fazer isso? Não, eu vou estudar, depois eu vou conversar, depois eu faço. Orçamento na mesa para votar, a gente entenda, né? Não tinha como se fazer aquilo, tem coisas que a gente não passa. Aí eu também vou dar um crédito, Jorge, você me perdoa, né? Algumas coisas nessa cidade, gente, ficam guardadas, as pessoas não têm coragem, não colocam a mão, as coisas não saem do papel, não acontece, nem para certo, nem para errado. E nesse ponto eu vou ter que tirar uma posição do prefeito. Ele estuda, ele busca, às vezes, formas de fazer e acaba fazendo. Então, quem faz tem o direito de errar. E eu acho que nesse ponto o prefeito errou. Então, a gente tem que estar aqui, se unido, eu posso colocar minha posição como legislador, dá para rever, temos que rever e vamos resolver. E depois, eu acho que o Vertprev tem que pensar nisso, como que eu faço para melhorar a minha situação? Eu estou com a lei do Vertprev na minha mesa, e estou estudando para ver o que a gente pode fazer. É uma lei complementar, não depende de minha iniciativa, depende do prefeito, mas nós chegamos numa situação com o prefeito que a gente acaba propondo, a gente acaba aprovando em primeira, aprovando em segunda, derrubando o veto e a briga. Porque não se faz legislação hoje na Câmara Municipal que o prefeito não mande vetar ou querer com ação de inconstitucionalidade. Tudo que se tem hoje é de iniciativa dele e não pode ser da Câmara. E eu vou colocar para vocês uma questão particular. Ele não aceita esse tipo de coisa, né? Ricardo, ele quer fazer, ele quer ser o dono da retórica e a gente não está tendo muita voz. Está difícil de trabalhar com ele nesse sentido. Mas, por outro lado, eu posso dizer que ele tem sido arrojado, tem colocado as coisas para frente, está resolvendo um monte de problema que ficou para trás há muitos anos que não se fez. Tá certo? Ontem nós falávamos uma coisa, não tem nada a ver aqui, pode ser que não tenha, mas tem plano diretor. Se faz a diretriz, mas não se volta o que interessa, que é o Código de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Edificações. Está parado. E a gente está vendo hoje a cidade brigar, porque quando tem um grupo de empresários interessados, vem uma leizinha para a Câmara e a gente aprova. Quando tem um amigo da Câmara que precisa de um socorro nosso sentido, a Câmara faz, a leizinha não serve. Então, está nesse diálogo. Por quê? Porque é a questão da meritocracia. Ou é meu ou é de ninguém. Então, a gente está vivendo isso. Eu não vim aqui para alisar o bigode do gato, então a gente tem que jogar a sério. Eu espero que em maio, né, nós tenhamos essa chance. Deixa convocado, vou passar para o Jorge, vou passar para o Vertprev. Vertprev está devendo para a gente, vou colocar assim, a gente precisa ser mais assessorado por vocês para entender, para que ações como essa não acontecessem. Não teve ninguém, e aqui se colocar, que foi lá e falou assim, ó, não faz isso ou faz isso, porque vai ser bom, vai ser ruim. E o rapaz não está aqui, ele está lá hoje no Vertprev, lá, que era secretário. Ele está lá? Roberto Cassiano? Está escondido lá ele? Não, ele é do Comitê de Investimentos. Mas não está lá, ou está? Tá. Então põe um pouco do fardo nas costas dele também, né? Porque se ele é funcionário público, ele foi secretário, ele fez, ele está lá, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque se essas pessoas não atuarem como tem que atuar, e com um discurso de 2 horas não vão conseguir nada. Ele é bom nisso, só que ele deixou a gente cego.
Porque ele falou, não, vai ter, pode ser. E nós ficamos discricionários na mão do prefeito, se era os 14, se era 5, se era 6, né? Alguma coisa poderia ser, mas se nós estivermos vivendo um colapso. E o Bertprev hoje dá sinais que está. Porque se não arrumar receita, vai sobrar para o próprio município. Então o município tem que ajudar o Bertprev. Ajudar como? Concurso público. Acaba com a terceirizada. Pô, meu, não vamos sonhar utopia, né? Vamos ser realistas. Eu acho que... Então, vamos ver o concurso, tá? Vamos pôr o pé no chão, vamos pegar papel, vamos pôr tudo isso lá e vamos ver o que a gente precisa. Continuar pegando 14% de aposentado. Não, eu acho que isso não é legal nesse momento, porque a gente vê que tem outros mecanismos. Mas deixar 700, quanto? Milhões em título da dívida aí investido e não tem. Então, mas tudo bem, esse é um título seguro. Esse dinheiro não apodrece. É a mesma coisa que eu falo assim, comprei título da dívida do município de Bertioga. O município de Bertioga vai existir a vida inteira. Entendeu? Mas só que hoje ele vai arcar com recurso. Tem previsão de quanto tempo isso? Daqui a pouco? Quando a gente. Mais 30 anos? Começar a mexer. Não, quando que a gente vai entrar no. 35 anos. 35 anos, vai ter que ter dinheiro do tesouro para cobrir o rombo do Bertprev, não é isso? Então você tem que trabalhar o dinheiro nesses 35 anos para ver se isso diminui. Já essa assembleia foi gravada, tá? Ela vai estar no nosso canal do YouTube, entendeu? E cobrar dos outros colegas que participem mais, tá bom? Ó, a Esther fez uma baixa-assinada ali, né? Para dar uma reforçada. Para derrubar essa lei no 67. Se o pessoal puder chegar ali na frente e assinar, a gente agradece, tá bom? Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Encerrada a assembleia. Tchau, tchau.